Tem um sistema que se chama gematria, que é basicamente uma letra corresponde a um número. Então, por exemplo, se eu pegar o alfabeto hebraico, tem a letra Aleph, que vai significar o número 1. Então, cada letra vai corresponder a um certo tipo de número. Se a gente for pegar a Bíblia hebraica, Deus tem um nome que se chama Yud-He-Vov-He. São 4 letras, consoantes, né? YHWH, que é o tetragrama. Mas calma que daqui a pouco tudo isso que eu tô falando vai fazer sentido, vai vendo. Oi, gente! Se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Mia e aqui eu falo sobre autoconhecimento e espiritualidade. E também ofereço pacotes de subliminals, caso você tenha vontade, né, de reprogramar o teu subconsciente, seja na área financeira, na área da saúde, relacionamento, enfim. Ou se você quiser, né, fazer um subliminal personalizado, é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar aqui na descrição o nosso site, o nosso e-mail e também o nosso WhatsApp. Bom, primeiro eu vou começar falando, né, segundo o físico Jean-Pierre Garnier Mallet. E o Jean-Pierre, ele é um físico que provou cientificamente que a gente tem um eu duplo, ele chama de duplo, que basicamente significa o nosso eu superior, Deus, seja lá o que você acredita. Então, segundo Jean-Pierre, a gente tem um corpo energético. E esse corpo energético é o que tem a consciência, é um corpo energético inteligente. Seja Deus, seja o universo, seja o que você chama esse corpo energético que a gente carrega. E no caso, o Jean-Pierre, ele chama de duplo. E esse duplo é o princípio vital que todos nós carregamos. E não existe uma técnica para isso funcionar. Então, assim, o tempo e o espaço precisam de um observador. Se eu não tenho um espaço, eu não tenho o observador. E se eu não tenho movimento nesse espaço, eu não tenho o tempo. Então, não existe presente, passado e futuro. Eles ocorrem ao mesmo tempo e também em velocidades diferentes. O futuro funciona acima da velocidade da luz, o passado é mais lento e o presente é o que a gente tem como percepção de tempo. Logo, se o tempo e o espaço é determinado pelo observador, isso significa que se eu ultrapassar uma determinada velocidade, ou espaço ou tempo, então eu teria um novo observador. No caso, eu seria um novo observador, o meu eu duplo. E o Jean-Pierre, ele também fala de aberturas temporais, que são comunicações que ocorrem em tempos imperceptíveis para nós. É onde o nosso eu duplo consegue acessar essas informações sem que a gente tenha tempo de raciocinar, racionalizar essa informação. Então, por exemplo, quando eu faço uma pergunta, o meu eu duplo ele já capta essa informação de forma rápida, sem que eu consiga raciocinar, racionalizar isso a tempo. Ele busca todas as informações sem que eu tenha tempo de raciocinar isso. É como se o nosso tempo, o nosso instante, ele não é o suficiente para o nosso eu duplo, né? Comparando com o nosso eu duplo, ele tem acesso a tudo instantaneamente. E ele diz que essa abertura temporal só é possível através do nosso desdobramento. E o Jean-Pierre, ele dá como exemplo, né, pra gente conversar, falar, né, com o nosso eu duplo através do sono REM, que é aquele sono mais profundo, né, que a gente mexe muito o olho quando a gente está dormindo. Segundo ele, né, o nosso eu duplo, ele percebe todas as informações que estão no nosso corpo. Então, ele tem acesso a todas essas informações. Então, ele sugere, né, que antes de dormir você faça essa conversa com o teu eu duplo, para falar com ele as coisas boas que aconteceram durante o teu dia, as coisas ruins também, as coisas que te afligem, para que esse teu eu duplo consiga te trazer a informação, a melhor informação do futuro, no caso, que ele consegue trazer isso de imediato, basicamente. Então, se você faz essa conversa antes de dormir, nesse sono REM, é onde acontece essas informações para ele trazer. Então, digamos que o teu eu duplo, ele vai buscar os potenciais futuros, aquele que for melhor para atualizar no teu presente. E conforme você faz essa conversa, né, antes de dormir, no caso, você tem que se sentir grato e já naquele estágio de realização,
né, que é bem semelhante aos ensinamentos do Neville, né, que ele fala de mentalizar a cena final do que você deseja antes de dormir. Então é basicamente nessa mesma intenção. Então o nosso duplo, ele vai em uma velocidade ultra acelerada, buscando as melhores possibilidades para te trazer e atualizar aqui no presente. E ele fala que essa é a última informação que você deve ter antes de dormir, para conseguir ter esse acesso com o teu eu duplo. E como resposta, né, no teu dia a dia, você vai receber como se fosse intuição, premonição, ideias que vêm do nada, como um direcionamento, sabe? E ele diz, né, que você não deve ter medo nem dúvida. E que para acontecer isso demora em média 40 dias. Então ele dá esse prazo em 40 dias. E, gente, tudo que ele falou, ele comprovou cientificamente através de cálculos, tem vários cálculos que ele mostra comprovando isso. Então faz um teste, faz esse teste em casa. O Neville já falava isso também. Então, assim, testa, não custa testar. E o Jean-Pierre, ele fala que essa atualização é o que a gente vive no presente. Então a gente vive nas 3 realidades, presente, passado e futuro. Ele gosta muito de falar, né, que um pensamento, uma palavra negativa, violenta, ele desencadeia no futuro um efeito nocebo, que é o contrário do efeito placebo, né? O placebo é quando a gente acredita que vai ter a cura, que vai realizar de forma positiva esse resultado. E o nocebo é o oposto, é que você já vai com a crença ruim, né, uma coisa negativa, você pensa o negativo e isso vai se realizar negativamente. Então ele fala que uma pequena chateação, né, uma pequena frustração, tristeza, isso já vai projetar no teu futuro. Ele pode atrair uma consequência já existente nesse futuro. E ele sempre enfatiza, né, pra gente cuidar com o que a gente pensa, porque tudo começa no pensamento. Se a gente já começa pensando algo negativo sobre qualquer pessoa ou sobre qualquer possibilidade, qualquer coisa negativa que a gente já pensa, a gente já está criando um futuro possível daquela coisa acontecer negativamente. Então, se a gente já corta o mal pela raiz, que tudo começa no pensamento, a gente já muda esse pensamento, então logo a gente já está modificando o nosso futuro. Ele fala que somente o nosso duplo tem o potencial de conseguir mudar, corrigir o futuro. Esses potenciais futuros que ele diz. Isso significa que quando a gente vai dormir e se conecta com esse nosso eu duplo, a gente está limpando, comandando para fazer essa limpeza, né? Limpar esses possíveis futuros maléficos que a gente estava criando durante o nosso dia. E ele vai fazendo esse filtro, né, de todos esses potenciais futuros que podem nos influenciar negativamente. Ele diz que quando a gente tem intuição, é como se fosse a resposta de algo que muitas vezes a gente nem perguntou. E quando a gente emana um pensamento feliz, seja para um estranho, faz um teste. Fica olhando para uma pessoa desconhecida com a intenção de desejar só o melhor para essa pessoa. Do nada, essa pessoa vai dar um sorriso, ou vai olhar para você, ou vai ter alguma resposta dessa pessoa da qual você estava emanando essa energia, esses pensamentos. Isso vai atualizar um futuro simpático para essa pessoa. E segundo Jean-Pierre, né, que ele diz que essas aberturas temporais estão abertas para todos, então todo mundo é um xamã ou bruxo ao final do ciclo de um desdobramento do tempo. Isso significa que a vidência e a premonição é o pão de cada dia para cada pessoa, se ela souber usar isso. E só aqueles que têm medo vão evitar usufruir dessa essência que já está dentro de ti, né? Esse acesso. E falando sobre o futuro, a antecipação é uma lei ignorada por quase todo mundo. E tem experimentos que mostram isso, né? Que a gente tem um tempo médio aí de antecipação de 0,4 a 0,7 segundos, que foram confirmados, né, por um diagnóstico médico por imagens, que basicamente utiliza a técnica de ondulação, que é basicamente o quê? A informação ou definição chega à nossa mente antes mesmo da gente ter consciência. Por exemplo, você decide levantar o braço. Os teus neurônios já decidiram fazer isso antes mesmo de você tomar a consciência.
E ele diz, né, que o único problema disso é saber se é você que está ordenando o teu cérebro a dar esse comando ou se é outra pessoa. E aqui entra a questão do livre-arbítrio, né, que eu não vou entrar nessa questão nesse vídeo. O vídeo vai ficar muito longo, então eu vou deixar esse assunto para outro vídeo. Mas enfim, fica aí para você processar esse assunto e parar para analisar, né, um pouco sobre isso. E com o conhecimento da antecipação, se pode decidir que você receba conhecimento do futuro antes mesmo de ter consciência dele. Entretanto, é você que o atraiu. Ele diz que o princípio do pensamento faz surgir projetos individuais ou coletivos, todos através da ressonância. E isso desencadeia um potencial no teu cérebro. E o teu cérebro atualiza esse futuro antes que você tenha tempo de terminar esse pensamento. Então, por exemplo, você do nada olha para o relógio que está no teu pulso. É um instinto ou um reflexo? Que entra a questão, né, de novo de se perguntar, né, se foi você mesmo que deu esse comando, esse reflexo, ou se foi outra pessoa que deu esse comando para você fazer. Bom, e agora saindo um pouco do Jean-Pierre Garnier Mallet, agora eu vou falar um pouco do Greg Braden. É um outro experimento que ele traz, falando do nome de Deus que existe dentro da gente. Calma que eu já vou explicar melhor. Hoje na ciência moderna a gente fala sobre a vida como resultado de elementos e a gente descreve esses elementos através de palavras e números. Como eu falei lá no início do vídeo, né? Que no alfabeto grego, por exemplo, a gente tem a letra Aleph, que corresponde a um número, o número 1. Então, todo o alfabeto vai corresponder a um determinado número. E nesse estudo, ele usou a tabela periódica, né? Para estar fazendo essa comparação e desmistificando esse mistério que ele encontrou. Então, na tabela periódica, né, a gente tem o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio e o carbono. Então, eles fazem parte e compõem o nosso DNA. E também possuem diferentes combinações. E é nessas diferentes combinações que ele substituiu as letras pelos números com base na correlação, né, dessa gematria. Então, através dessa correlação, ele descobriu que a massa atômica dos elementos, os números da massa atômica, são números que equivalem a letras misteriosas no alfabeto antigo. Tá, mas o que isso significa? Significa que quando você olha para qualquer vida, qualquer tipo de vida, vai ter no DNA dessa vida a numeração 1563. Então, eu vou trazer de uma forma assim para que todo mundo consiga entender, né? O nosso DNA, ele é como se fosse várias camadas. E a gente tem uma camada que é como se fosse o cabeçalho. A gente tem esse cabeçalho em cada célula, em cada vida. E isso está dentro do nosso DNA. Então, é basicamente decodificando esse número, significa God eternal within the body. Então, a gente carrega essa frase no nosso DNA. Conforme esse experimento, conforme essa decodificação, né, que o Greg Braden fez aí nesse experimento. E ele diz que a chance disso acontecer é de 1 para mais de 200 mil. Então, é meio complexo esse assunto, né, porque não é todo mundo que vai acreditar, mas enfim, são estudos, né, do Jean-Pierre, ele comprovou cientificamente, então... Mas é isso, gente. Espero que vocês conversem com o duplo de vocês, com o Elohim interior de vocês, com a centelha divina, Deus, seja lá o que você acredita. Agora você sabe que tudo está dentro de ti. Você não tem que buscar nada fora, está tudo dentro de ti. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Um beijo e até o próximo vídeo e enjoy!